Tranquilidade, sombra, água fresca, uma aguinha de coco, uma rede, quem não quer, né, gente? E você consegue. Por isso que nesse vídeo eu trouxe os conceitos básicos. Para quê? Para você começar a investir. Se você assistir esse vídeo até o final com muita atenção, você consegue sair sim preparado para ser um grande investidor. Então vamos lá para começar essa grande jornada, gente? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Natália, sou especialista de investimentos, trabalho com planejamento financeiro e hoje a gente vai entender o conceito do quê? Do básico. Mas aquele básico que eu comentei, feito de maneira bem feita, você sai daqui muito preparado. E eu separei em dois tópicos, o que são taxas e depois o que são investimentos. E a gente vai começar pelas taxas, porque entendendo isso, aí já fica muito mais redonda essa parte aqui. E antes de começar, eu tenho um pedido para você. Gente, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso é muito importante para mim, porque faz o canal crescer. Eu consigo fazer com que esses vídeos educacionais aqui cheguem a mais pessoas. E é muito bom para você também, gente. São 3 vídeos por semana, muito conteúdo enriquecedor sobre investimentos, educação financeira, empreendedorismo, que eu falo tudo aqui no canal. E, gente, é muito conteúdo, então se inscreve, já ativa o sininho que você vai acompanhar tudo aqui. E nessa primeira parte a gente vai entender o basicão aqui de taxas e indicadores, Selic, CDI e IPCA. Uma vez que isso está entendido, gente, vira o jogo nos investimentos. Então, para isso, vamos entender primeiro a taxa-mãe da economia, que dita tudo isso daqui, que é a Selic. A Selic é uma taxa referencial no mercado, então tanto para investimentos quanto também para você ir ali pegar dinheiro, ou seja, tudo que envolve pagamento de juros, a Selic é a referência ali para esses juros que são cobrados ou pagos. Então se a gente está falando de um investimento que paga 12% ao ano, como que o banco definiu 12%? De acordo com os critérios dele, mas ele se baseou numa referência, que é a taxa Selic. E para você ter ideia, os investimentos em renda fixa, eles não pagam a Selic, ela de fato é só a referência. O único investimento que remunera a própria Selic é o investimento do Tesouro Direto, que eu já expliquei aqui no canal, que é o Tesouro Selic. Ele sim paga a própria Selic. Os demais investimentos, a gente pode ver com muita frequência que é 110% do CDI, por exemplo. Nunca é 110% da Selic. É o CDI. Mas quem é esse CDI, gente? O CDI, eu sempre gosto de falar que ele é a cópia ali um pouquinho mais barata do que a Selic. Pela Selic ser uma taxa influencer, vamos colocar assim, existem pessoas que são influenciadas por ela, e uma delas é o CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Não vou me aprofundar muito bem no conceito para a gente não se confundir, mas o CDI ele é utilizado nos investimentos. E como ele se baseia na Selic, ele sempre está a 0,1% a menos do que a Selic. Mas é muito próximo, é sempre essa diferença muito pequenininha. Então, se a gente está falando de uma Selic a 11,25, a gente está falando de uma Selic, de um CDI a 11,15. E nos investimentos, é essa taxa que é levada em consideração, o CDI, que leva em consideração a Selic. E agora o IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Basicamente, é uma taxa que entrega o resultado da inflação naquele período. De fato, se teve inflação ou deflação. E a gente sabe que essa inflação, ela existe dentro do nosso consumo, mas em investimentos, não são os investimentos que sofrem inflação, eles remuneram a inflação. Então isso é uma forma da gente se proteger da inflação quando a gente recebe a própria inflação como rentabilidade. Mas não somente ela, porque se a gente só recebesse a própria inflação, você concorda aqui? Vamos pelo conceito, inflação é o nosso dinheiro perder ali valor frente a algum produto, algum consumo que a gente está fazendo. Então, se a nossa moeda perdeu o valor ali de R$ 10 e a gente ganhou esses R$ 10 nos investimentos, ficou 0 a 0, né? Você não ganhou nada no final das contas, o ganho que a gente chama de ganho real. Por isso que todo investimento ligado a IPCA, que é recebimento da inflação, está ligado com uma taxa pré-fixada. Então essa taxa que te garante você receber sempre acima da inflação daquele período. E agora eu vou mostrar alguns exemplos para você entender ali, para ficar bem ilustrado tudo que eu expliquei aqui agora. Primeiro, lembra que eu te falei que só tem um investimento que remunera, né? A própria Selic, que fica dentro do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic. Tesouro Selic é um investimento. Então ele paga a própria Selic, mais um percentualzinho ali, mas é puramente ali a Selic mesmo. E agora a gente tem o quê? O CDI. Primeiro, quanto é o CDI hoje? 11,15%. Se o investimento está pagando 115, é 15% a mais do CDI,
que dá 12,82%. Então é simplesmente isso. É assim que existe, que aparece o CDI no investimento. E a aplicação prática aqui do IPCA, né? Como que ele aparece nos investimentos? Ele está na rentabilidade. Você vai receber o IPCA acrescido de um juro já pré-fixado. Então você recebe tanto o IPCA quanto essa taxa aqui de 7,32%. E agora a gente vai entender a parte dos investimentos, que é CDB, LCI, LCA e LC. São investimentos bancários, então é emitido por banco. Se é emitido por banco, tem uma garantia muito boa, que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Basicamente, ele é como se fosse um seguro. Não é bem seguro, mas ele te assegura caso o banco vá à falência. O que não é comum, gente, banco ir à falência é muito difícil, mas ainda assim, se for, tem um FGC que te garante até 250 mil por CPF e instituição financeira. Então, é uma grande cobertura aí, você não paga nada a mais por isso. É maravilhoso. Tudo que eu vou explicar aqui agora tem a cobertura do FGC. CDB, que é o primeiro, é o mais famoso de todos, é o certificado de depósito bancário. É emitido por um banco. Quando você empresta dinheiro, ou seja, investe no CDB, o banco recebe esse dinheiro, ele não é direcionado para nada e você vai receber a remuneração conforme ali foi acordado. Se é um pré-fixado, pós-fixado ou um híbrido. Lembra que híbrido é IPCA? Qual que é a grande diferença aqui, por exemplo, de uma LCI e uma LCA? Quando o CDB ele tem cobrança de imposto de renda e ele não é direcionado, ou seja, o banco pode pegar esse dinheiro e emprestar para alguém que vai viajar para Disney, por exemplo, esse daqui, LCI e LCA, não, porque a LCI é letra de crédito imobiliária e a LCA é letra de crédito do agronegócio. Então, são investimentos direcionados, um para a área imobiliária, outra para o agronegócio. E eles precisam, o banco precisa continuar esse direcionamento, justamente porque tem a isenção do imposto de renda. Isso é muito importante e estimula muito as pessoas a investirem nesses investimentos, justamente para estimular a economia nesses dois setores, que é muito importante para o Brasil. E por fim, que não é tão comum assim, a LC, que é a letra de câmbio. Você encontra sim, mas ela não é tão famosa quanto o CDB, por exemplo. Elas são normalmente emitidas por financeiras, que não são bancos, mas por ser uma instituição financeira, conta sim com a cobertura do FGC. Então é uma ótima opção também para você avaliar e diversificar ali a carteira dentro da renda fixa. E chegamos no final de mais um vídeo. Gente, eu espero de verdade que você tenha entendido, que você tenha absorvido todo o conhecimento, mas o melhor de tudo, que você coloque em prática tudo que você está aprendendo. Não adianta a gente ficar estudando e não se tornar um investidor. Vamos lá, mesmo começando com pouco, não é esse pouco que vai mudar a sua vida, é o que vai te dar constância ali para você sempre ter o hábito de investir, e é isso que muda o jogo, tá? Então, muito obrigada por chegar até aqui, espero de verdade que você tenha aprendido. Caso tenha alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu te ajudo. E não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, gente. Até mais, tchau, tchau!